E hoje eu vou dar dicas pra vocês que estão querendo aprender kanji. Kanji é uma das coisas mais importantes que você vai encontrar quando você vier pro Japão, porque eles realmente usam kanji em todo canto. Kanji é muito importante no seu aprendizado de japonês e o quanto antes você aprender, melhor. Mas eu relutei por muito tempo aprender kanji, mas eu descobri que eu até gosto de aprender, acho divertido estudar um pouquinho de kanji, fazer uns flashcards, é bem legal. Mas eu vou dar dicas pra vocês que estão perdidos, qual kanji que eu aprendo, pra onde eu vou, quais são os mais usuais, quais que não são e por aí vai. Antes de tudo, me sigam no Instagram porque eu tô compartilhando várias coisas legais de aprendizado de japonês, coisas que eu tô usando no meu dia a dia, ou perfis que eu indico, lugares que eu indico, sites que eu indico, eu tô indicando tudo lá na hora, em tempo real pra vocês. E aqui no YouTube acaba saindo um pouquinho mais atrasado. Então, porque eu tenho que editar, tenho que gravar, não sai todo dia. Então me sigam lá no Instagram pra ter as coisas mais em tempo real e mais rápido, mais fácil, mais eficiente, tá bom? Então tá bom. E também não se esqueçam de ir no site rejulissa.com.br, que tá aqui na descrição, porque lá você encontra outros recursos de japonês ou materiais de graça, enfim, links úteis, links importantes, links legais, muita coisa. E se cadastra lá para você participar do nosso fórum e também receber as notificações de posts novos e também um newsletter que eu mando de tempos em tempos para vocês de coisas que eu acho legal. Então vamos lá. Quero aprender kanji. Eu já fiz um vídeo sobre aprender hiragana e katakana, aprender vocabulário, né? Dicas de aprender hiragana e katakana, dicas de aprender vocabulário. E agora ficou faltando o quê? Kanji. Kanji é um negócio que realmente é um pouco complicado, aquele bando de traço lá você não sabe. Tem ordem certa pra fazer os traços? Tem. Não é todo mundo que sabe as ordens certas de fazer as coisas? Não é. Às vezes ele fica torto e você não entende? Sim. Às vezes você olha uma caligrafia que você não tá entendendo? Também tem. Mas vamos com calma. Você aí que tá bem no comecinho, segura aqui, vai ficar tudo bem. Não tenha pressa. Primeiro, os kanjis eles têm níveis, tanto níveis de dificuldade ou também níveis de usabilidade, talvez essa palavra existe, não sei, mas tem kanjis que são mais usuais no dia a dia e kanjis que são menos usuais no dia a dia. E como eu disse em um outro vídeo que eu não me lembro agora qual que é. Ah, lembrei. É no vídeo Aprendendo Japonês no Brasil, Aprendendo Japonês no Japão, que eu falei que apesar de eu estar estudando coisa do N4, eu tô estudando alguns kanjis mais avançados, porque são kanjis que são muito utilizados no dia a dia. Apesar de que também tem muitos kanjis que você aprende no básico que você não usa tanto, mas também muitos kanjis do básico que você usa todo dia. Então, se eu fosse falar pra você aprender de algum jeito específico, vai depender muito de qual é o seu foco. Se você pretende morar no Japão, seria mais fácil você pesquisar os kanjis mais usuais. Eu sei que existe uma lista, eles botam os kanjis em ranking de usabilidade, tipo primeiro, segundo, terceiro. Então, os 2.000 kanjis mais usuais, os 1.000 kanjis mais usuais são os mais importantes para você se dar bem no dia a dia, aprender eles bem, pelo menos o significado deles e o uso deles de outras formas. Mas você também pode aprender os kanjis na forma do JLPT, que é o JLPT. Se você não sabe o que é JLPT, eu fiz um vídeo explicando exatamente o que é, para que serve, quem pode fazer, quais são os níveis. Tá aqui nos cards ou aqui no canal. E o JLPT, ele meio que já coloca os kanjis em um nível de usabilidade e um nível de dificuldade ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que você vai aprender alguns kanjis que são super fáceis de aprender e com pouquíssimos traços, às vezes eles não são muito usáveis, então eles dão uma prioridade para se esse kanji é fácil de aprender ou não. Porque, por exemplo, às vezes existe um kanji que não é tão difícil de questão de traço, porém ele tem muitos significados. Então eles colocam esse kanji como sendo um nível de dificuldade um pouco maior, por ele ter diversos significados. Então, como você vai categorizar um kanji? Pela quantidade de significados, a usabilidade dele no dia a dia e a quantidade de traços. É isso que torna ele ser fácil ou difícil, o nível de dificuldade, e é onde ele vai estar localizado dentro do nível do JLPT. Estão me acompanhando? Estão comigo ainda? Calma, vamos chegar lá. Então você pode aprender os kanjis por nível de dificuldade, pela usabilidade ou pelo significado deles. Eu estou aprendendo atualmente os kanjis principalmente pela ordem do JLPT, porque ele já bota isso numa ordem de dificuldade. E alguns eu pego assim do meu uso do dia a dia, que eu acabo incorporando no meu aprendizado
quando eu tenho a minha aula semanal e também quando eu tô fazendo alguns exercícios. Então você começar principalmente pelos kanjis do JLPT, o N5, já é um bom start para você. Existem vários sites que dão a lista, você pode escrever no Google, lista kanjis JLPT, e você vai encontrar vários sites dessa listagem de kanjis. E aí é uma questão mesmo de você olhar, copiar, escrever e fazer isso. Você tendo essa listagem de kanjis, aí eu tenho algumas dicas de como você pode aprender eles de uma forma mais orgânica. Primeiro, aprender dentro de contextos. Você aprende um kanji novo e geralmente a maioria desses sites está tipo o kanji, o significado, o kanji, o significado, o kanji, o significado. Pouquíssimos vão ter algum exemplo escrito. Então, se você não pegou esse kanji tipo de primeira, que às vezes você olha ele e você fala, entendi. Por exemplo, o kanji de número 1. Os kanjis de número são os mais fáceis de aprender, então se você quiser começar por algum lugar, aprenda pelos números, porque são os mais fáceis. O kanji de 1, que é só um traço, de 2, são 2 traços, de 3, são 3 traços. Pô, esse daí é meio ridículo, né? Você não precisa colocar ele dentro de um contexto para você aprender. Mas, por exemplo, os outros que são kanjis de conceitos, como por exemplo o kanji de ki, que é o kanji que tem milhares de formas de utilização dele. Você pode falar sobre um sentimento, você pode falar sobre o tempo, você pode falar sobre como você está agora nesse momento, tá tudo bem, pode usar ele nisso, você pode falar sobre emoções. Então, existem várias formas de você usar esse kanji. Então, aprenda. Quando você aprender algum que você não fixou logo de cara, tente pesquisar frases, botar ele dentro de um contexto que você vai lembrar daquela frase, você vai lembrar daquele kanji, você vai lembrar do significado da frase como um todo. Por consequência, você vai lembrar, então é isso aqui que ele significa. Um jeito muito legal eu fiz um vídeo falando sobre maneiras divertidas de aprender japonês, e um jeito que tá me ajudando muito a botar kanjis dentro de contextos é o site do Animelon de animes. Então, ver animes com legenda em japonês, e você olha aquele kanji dentro da frase, dentro da construção do contexto, e aí você, entendi, então ele é utilizado nesse jeito. Aí sua mente vai tipo, E outra forma também que aprender ele dentro de palavras, porque muitos kanjis têm um significado muito subjetivo. Não é, por exemplo, o kanji de cachorro significa cachorro. Significa cachorro. É meio óbvio. Mas existem kanjis que expressam mais um sentimento, uma forma, alguma outra coisa. E aí ele faz mais sentido quando ele está sendo utilizado dentro de uma palavra, ou seja, agregado a um outro kanji, ou utilizado como um verbo, talvez. Então, você pega ele e vê todas as palavras que ele forma. Por exemplo, esses dias eu aprendi o kanji de bosque, que é Hayashi. E um dos exemplos que o livro botou foi Mr. Kobayashi, porque, enfim, é uma forma de leitura falar Hayashi, só que em vez de falar Hayashi, fala Bayashi. Então ele utilizou como Kobayashi. E eu lembrei de um anime que é Kobayashi-san, que tem uma personagem chamada Kobayashi. E agora eu já sei, eu memorizei desse jeito que na palavra Kobayashi, o Bayashi é de bosque, só que se fala Hayashi. Só dando um exemplo. Então você também precisa descobrir, essa é outra dica que eu dou, qual é a melhor forma de você memorizar as coisas. Porque a forma como eu memorizo, que as coisas que funcionam comigo, não necessariamente vão funcionar com você. Eu tô dizendo como eu faço, porque de repente você cria alguma ideia aí de como você pode agregar essa dica pra você. Como, por exemplo, meu marido está aprendendo agora japonês também. Ele memoriza os katakanais e os hiraganais, que ele ainda não chegou nos kanjis, mas ele memoriza os katakanais e hiraganais de um jeito diferente do meu. E a memória que ele tem é completamente diferente da minha, porque ele aprendeu de um jeito diferente. Então, alguns livros vão te dizer, por exemplo, eu gosto de aprender que eu agora estou chegando em kanjis um pouco mais complexos, e eu gosto de entender que aquele kanji ele é montado por vários outros kanjis, porque tem radicais. Isso é já um pouco mais avançado. Mas os kanjis, eles também, quando eles não são inteiros, eles são montados por radicais, que cada radical significa uma coisa específica, e aí você monta aquele conceito. Por exemplo, tem um radical de água, que são uns negocinhos assim, um radical de fogo, que são uns negocinhos assim, um radical de casa, que é um negocinho assim. E aí você bota todos juntos e aí ele forma uma coisa. Funciona pra mim entender o que é cada radical e por que aqueles radicais juntos significam aquele kanji específico. Já tem gente que memoriza em formas de imagem. Lembrando que,
ele imagina o kanji como um desenho que faz sentido. Então tem livros que são focados em explicar pra você o que significa cada radical, e tem livros que botam o kanji como um desenho. Kanji de montanha, que é um negocinho assim, aí ele desenha uma montanha, ou kanji de rio, que são negocinhos assim, aí ele desenha os riozinhos. Aí você tem que ver se funciona pra você entender cada mini significado do kanji pra você memorizar, ou se funciona pra você ver o kanji dentro de um contexto, se funciona pra você entender várias palavras com o mesmo kanji, ou se funciona pra você ver uma imagem e associar essa imagem pro kanji. Eu espero que tenha servido de alguma coisa esse vídeo, porque pareceu, agora, quando eu terminei, um pouco confuso. Mas eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Essas são as formas que eu utilizo de memorização de kanji e também, claro, flashcard. Eu gosto muito de usar aplicativos que fazem flashcards de kanjis. Então, tem alguns aplicativos que são voltados pro JLPT de kanji. Eu tenho nos meus destaques do Instagram quais são os aplicativos que eu uso. Eu volto e meio, eu renovo aquilo, porque eu vivo desinstalando, instalando, e conforme eu vou terminando um aplicativo, porque às vezes eles terminam, eu boto novos. Então eu uso alguns aplicativos voltados para kanji, que eu uso como flashcard, porque para mim também essa repetição também me ajuda a fixar. Mas ultimamente o que tem me ajudado mesmo é aprender dentro de contexto. Ainda mais conforme eu vou acumulando mais kanjis que eu tenho que aprender, dentro de contexto faz muito mais sentido agora para mim. Mas se você tá começando, talvez os flashcards sejam mais interessantes. É isso! Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu espero que tenha te dado uma iluminada em maneiras de aprender kanji. Espero que você tenha aprendido algo novo nesse vídeo. E eu espero que você tenha gostado, de coração. Espero que você tenha gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei, curtir, compartilhar, se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixar aquele like, né? Que é muito importante pra eu saber se eu tô fazendo a coisa certa aqui no YouTube. Dá uma olhada no meu Instagram, que tem sempre várias dicas legais que eu tô postando lá. Dá uma olhada no site, que também tem várias dicas que eu tô postando lá. E deixa aqui nos comentários qual é a sua técnica de memorização de kanji. Qual que é? Me conta. Porque às vezes eu tenho alguma técnica aí muito maneira, algum jeito muito legal de fazer, que eu ainda não sei e que eu posso implementar aqui nos meus estudos. E se tiver alguma coisa legal nos comentários e eu testar e funcionar, eu vou botar lá no meu Instagram ou até fazer um vídeo. E é isso. Fiquem bem, fiquem seguros, não desistam dos seus sonhos, estudem e até a próxima.